Salve, galera! Nessa quarta-feira acabou a fase de grupos da Euro 2024. Eu vou falar dos 4 jogos que aconteceram hoje, mas eu quero deixar como manchete que a gente tem que celebrar um dia histórico para a seleção da Geórgia, que venceu Portugal e se classificou para as oitavas de final. Isso é emocionante. Você vê a reação da torcida dos jogadores no final do jogo, um país com 4 milhões de habitantes apenas, e que consegue esse feito histórico, é muito surpreendente e muito emocionante. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Deixa eu falar primeiro dos jogos do grupo E. Um grupo que já estava empatado, né? Todas as seleções tinham 3 pontos, chegaram juntinhas e empatadas nessa rodada final. Eslováquia, Romênia, Ucrânia e Bélgica. Havia uma diferença apenas em saldo de gols. Então vamos lá. Dessas 4 seleções, apenas a Ucrânia não se classificaria com um empate, né? Tendo em vista já os resultados dos demais grupos. Porque empatando as demais 3 seleções, a Eslováquia, Romênia e Bélgica, se classificariam no mínimo como melhores terceiras colocadas, entre as 4 melhores terceiras, né? Porque no grupo da Croácia e no primeiro grupo, no grupo A, também não havia chance das seleções se classificarem. Então o que aconteceu? Né? Com esse cenário houve 2 empates, né? Eslováquia 1, Romênia 1 e Ucrânia 0, Bélgica 0. Com isso, apenas a Ucrânia foi eliminada. A Romênia acabou em primeiro lugar no grupo por saldo de gols, porque ganhou o primeiro jogo da Ucrânia por 3-0. A Bélgica classificou em segundo, porque teve uma derrota de 1-0 e uma vitória por 2-0, então com saldo positivo. A Eslováquia ficou em terceiro e a Ucrânia, que levou a maior goleada, acabou eliminada. Daqui a pouquinho eu vou falar dos cruzamentos que vão pegar esses times do grupo E. No grupo F, o grupo de Portugal, teve 2 jogos. Vou falar primeiro do jogo República Tcheca e Turquia. Foi um jogo em que a Turquia já estava garantida, estava classificada já, ela podia ficar em segundo ou terceiro, então jogou um pouco mais relaxada, e a República Tcheca tinha a obrigação de vencer para se classificar. Nem com empate ela teria chance de ir à frente, porque ela tinha só 1 ponto, chegaria a 2 e ficaria fora da classificação, não conseguiria a vaga nem como melhor terceira. E acabou que o trabalho, né, os objetivos da República Tcheca ficaram totalmente dificultados quando o jogador Barak tomou 2 cartões amarelos e foi expulso. O primeiro aos 11 minutos e o segundo aos 20 minutos. Então, antes da metade do primeiro tempo, a República Tcheca ficou com 10 jogadores e ficou muito difícil. Mas no primeiro tempo ela sustentou ainda o jogo em 0-0. No segundo tempo, a Turquia abriu aos 6 minutos com gol do Çalhanoğlu, fazendo 1-0. A República Tcheca, heroicamente, ainda conseguiu empatar o jogo com o Souček aos 21 minutos, mas nos acréscimos do segundo tempo, o Tosun acabou dando a vitória para a Turquia num gol que praticamente não mexeu com a classificação desse grupo. A Turquia já era a segunda colocada, né, com 4 pontos, porque tinha vencido a Geórgia. A Geórgia chegou a 4 pontos, vou falar disso daqui a pouquinho. Então, no critério de desempate, o confronto direto, a Turquia já era a segunda colocada. Mas ela venceu o jogo e vai, então, para a fase das oitavas de final. Um outro tópico que chama a atenção nesse jogo da República Tcheca com a Turquia foi o número de cartões amarelos e vermelhos. Foram 19 cartões no jogo inteiro. Inclusive, um outro jogador da República Tcheca foi expulso depois que o jogo havia acabado. Mas vamos falar agora do jogo emocionante entre Portugal e Geórgia. Portugal resolveu jogar com o time reserva. Eu me lembrei hoje que o Brasil fez isso na Copa do Mundo do Catar. O Brasil ganhou os 2 primeiros jogos e foi jogar o terceiro já classificado e campeão do grupo. Mesma coisa de Portugal hoje. E o Brasil também colocou em campo um time totalmente reserva, né, para dar chance para todo mundo disputar um jogo de Copa do Mundo. Inclusive, durante o jogo, né, o técnico
Tite colocou o terceiro goleiro também, né? Começou com o segundo goleiro e no final deu uma chance para o terceiro goleiro também entrar no jogo e todos os jogadores entraram em campo. O Brasil perdeu para Camarões por 1-0 e talvez tenha diminuído um pouquinho a sua moral para o resto da Copa. Portugal hoje manteve do time titular apenas o goleiro, o Diogo Costa, e o Cristiano Ronaldo, que talvez tenha sido mantido para poder fazer pelo menos um golzinho no jogo, né? E conseguir isoladamente o recorde, né, de artilheiro que marcou gol em todas as edições de Eurocopa, né? Mas a estratégia não deu muito certo, porque já com 1 minuto e 30 de jogo, um erro do zagueiro reserva Antônio Silva, que é um bom zagueiro, um jovem zagueiro de 20 anos que joga no Benfica e tem feito temporadas muito boas, já está há 2 temporadas como titular no time do Benfica, que é um bom time, né, um time grande da Europa. Ele deu um passe bizonhamente errado, o time da Geórgia roubou a bola, puxou um contra-ataque, né, com o Mikhail-Tadze, que hoje é o artilheiro da Eurocopa com 3 gols, né, mas ele deu um passe para o Kvaratskhelia, o jogador que joga no Napoli, que eu tenho chamado a atenção de vocês aqui nos vídeos. É um jogador de destaque, foi o melhor jogador do campeonato italiano há 2 temporadas atrás, é pretendido por times maiores que o Napoli em termos de poder aquisitivo e estava devendo, né, nessa Eurocopa, não tinha jogado bem. Então ele fez o gol, né, antes dos 2 minutos e depois fez uma bela partida, deu muito trabalho para a defesa de Portugal, com muitos dribles, muita correria e saiu no segundo tempo extenuado. Esse gol do Kvaratskhelia deixou Portugal muito nervosa. O Cristiano Ronaldo teve um puxão dentro da área, um puxão na camisa, mas esse puxão não influenciou na jogada, porque a bola não foi em direção a ele, então não provocou impacto no desfecho da jogada. E acredito que por isso o VAR não chamou o árbitro e não deu o pênalti. O Cristiano, que era capitão do time, protestou de maneira muito escandalosa e levou um cartão amarelo. E dali para frente ele ficou muito nervoso com a arbitragem, saiu do seu centro e eu acho que o único lance digno dele da partida foi uma falta de longe que ele bateu com muita força em direção ao centro do gol e que foi defendida pelo Mamardashvili. Aliás, gente, vamos falar desse goleiro. 1,99 m de altura, joga no Valência da Espanha, tem muita agilidade, fez defesas maravilhosas ao longo de todo o jogo e escrevam aí, eu acredito que em breve esse goleiro estará num dos grandes times da Europa, porque ele tem muito potencial, pega muita bola, né, e tem uma grande liderança e tranquilidade em campo. João Félix teve um outro chute muito perigoso aos 30 do primeiro tempo, rasteiro no canto, e o Mamardashvili fez uma defesa difícil no chão e sem dar rebote. Aliás, eu fiquei curioso, né, porque muitos jogadores da Geórgia terminam os nomes com Vili, né? Koshorashvili, Mamardashvili, e tem um monte de outros Vili aí. Aí eu fui pesquisar e descobri o óbvio, né? Tava na cara. Vili quer dizer criança. E tem outros jogadores que terminam com Z no time da Geórgia, né? Como o Mikhail-Tadze e outros que terminam com Z. O Z significa filho, né? Assim como, né, em nomes norte-americanos e ingleses tem muitos nomes que terminam com som, né? Jackson, Robertson e assim por diante. Na Suécia também, né? Que quer dizer filho do fulano. Jackson quer dizer filho do Jack e assim por diante. Então, o Mamardashvili significa criança do Mamardash, né? Aliás, do Mamar só, né? Mamardash porque o Shvili que quer dizer criança, né? Na língua da Geórgia, numa língua arcaica da Geórgia. Então, assim, ó, a Geórgia acabou jogando com tranquilidade, deixou Portugal ter posse de bola. Portugal criou muito poucas chances de gol no segundo tempo. Se no primeiro tinha chutado 11 bolas no gol, né, no segundo tempo chutou menos, chutou 4 ou 5 bolas e não teve chances assim tão claras de gol. Teve um cartão amarelo por simulação para um jogador de Portugal, né?
E o Mamardashvili também salvou um gol olímpico, né? Na cobrança de escanteio por Portugal, a bola foi em cima dele e ele salvou aquilo que seria um gol certo. No intervalo, o técnico do time de Portugal, o Roberto Martínez, tirou o João Palhinha, que não vinha jogando bem realmente, e colocou o Rubem Neves, né, que é o jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. O Rubem Neves se perdeu com o resto do time e não conseguiu render também. Mas o Portugal começou em cima, né, tentando pressionar o time da Geórgia, mas não conseguiu fazer o gol. Aos 4 minutos, num contra-ataque, a Geórgia poderia ter ampliado para 2-0. Aos 8 minutos, num ataque de Portugal, o Dalot deu um chute maravilhoso no ângulo que o Mamardashvili foi buscar. Talvez tenha sido a defesa mais bonita da Eurocopa. Só que esse lance não ia valer, porque o VAR chamou o juiz e mostrou que no lance anterior, que tinha tido um ataque da Geórgia, houve um pênalti cometido de novo pelo Antônio Silva, o zagueiro, né, de 20 anos, que foi muito infeliz hoje. Deu o passe errado que originou o primeiro gol da Geórgia e cometeu um pênalti quase infantil no segundo tempo. Quem foi para a cobrança foi o Mikhaltadze, né, que já tinha feito um gol de pênalti nessa Eurocopa. Aliás, os últimos 20 pênaltis que ele bateu com o jogo correndo, ele não perdeu nenhum. Ele só andou perdendo alguns pênaltis em decisões por pênaltis. Então o cara é muito frio. Hoje ele cobrou muito bem, o goleiro de Portugal foi no canto certo, né, pulou com muita elasticidade, mas a cobrança foi perfeita, forte, rasteira, na bochecha da rede e fez o 2-0. A Geórgia ainda teve chance para fazer mais um gol, né, num outro contra-ataque, 3-2, né, que chutou fora do gol, mas mereceu, vitória merecidíssima, né? Aos 65 minutos, Cristiano Ronaldo foi substituído e o jogo acabou assim, né? Geórgia 2, Portugal 0. Eu continuo achando que Portugal tem um dos melhores elencos da Eurocopa, só que os reservas que entraram hoje, né, e os titulares que jogaram, eu dou um desconto para o goleiro, né? O Diogo Costa não teve culpa em nenhum dos gols da Geórgia, mas o Cristiano Ronaldo jogou muito abaixo, aliás, vem jogando abaixo também nessa Eurocopa. Agora os demais que não vinham tendo chance, como João Félix, João Palhinha, João Neves, Semedo, o Danilo, que joga no PSG, enfim, o próprio João Palhinha, que teve mais uma chance hoje, o Francisco Conceição, que tinha feito o gol da vitória no primeiro jogo de Portugal, hoje jogou o tempo inteiro, né? Esses jogadores não aproveitaram a oportunidade e vamos ver se Portugal aprende a lição agora, porque vai começar a fase de mata-mata. Então, rapidamente, antes de terminar o vídeo, deixa eu falar para vocês os confrontos das oitavas de final. A Espanha pega a Geórgia, né? Não sei se a Geórgia vai confirmar, né, a campanha até agora, ela não é mais surpresa e acredito que a Espanha vai jogar com seriedade. A Espanha tem aquele tipo de jogo que impõe um domínio muito grande e é a grande favorita. A Alemanha pega a Dinamarca, também a Alemanha favorita. Se as duas vencerem, um dos confrontos das quartas de final é exatamente Espanha e Alemanha. Olha o que pode acontecer. Na mesma chave, Portugal pega a Eslovênia e a França pega a Bélgica. A França pega um jogo mais encardido, mais difícil. Mas se Portugal e França passarem, elas se enfrentam também nas quartas de final. Então anotem aí, nós poderemos ter nas quartas de final 2 jogos entre as 4 maiores favoritas da Eurocopa que vão se eliminar entre si. Esse jogo poderá ser Espanha e Alemanha e Portugal e França. E aí, na semifinal, né, desses 4 times, os 2 que vencerem seus jogos vão se enfrentar. E no outro chaveamento, aí é uma chave um pouco mais suave, né? Nós vamos ter os confrontos entre Romênia e Holanda. Holanda é favorita. Áustria e Turquia, eu diria que a Áustria é favorita, mas a Turquia pode chegar. Inglaterra pega a Eslováquia. No papel, a Inglaterra é favorita. E a Suíça pega a Itália. Então, se os favoritos vencerem, os confrontos de quartas de final seriam Holanda contra a Áustria e Inglaterra e Itália, né?
Inglaterra e Itália é um confronto um pouco mais equilibrado, mas aí dessas 4 seleções favoritas, que seria Holanda, Áustria, Itália e Inglaterra, sairia um dos finalistas. Da outra chave, vai para a final, se os favoritos confirmarem, um dos 4, Espanha, Alemanha, Portugal ou França. Então essa foi a última rodada da fase de grupos. A Euro tem a Geórgia fazendo história, que foi a primeira participação dela na Eurocopa. Hoje foi a primeira vitória da Geórgia. Na rodada passada tinha sido o primeiro ponto que ela conquistou. Hoje, a primeira vitória e, junto com isso, a primeira classificação para a fase de oitavas de final. É um país simpático, parece que todo mundo que gosta de torcer para times mais fracos já tem o seu xodó, o time de estimação na Eurocopa, que é esse time da Geórgia, que além do Mamardashvili, o Mikhail Tadze, que fez o gol de pênalti, e o Kvaratskhelia, tem um outro jogador que me chama muita atenção, o Koshorashvili, o meio de campo, número 6, que joga com o cabelo comprido, preso, né? Um jogador muito bom, que eu acredito que brevemente também estará em algum time médio ou grande da Europa. Vamos acompanhar o que vem pela frente na fase de oitavas de final, que começam já nesse sábado com mata-mata na Eurocopa. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.